Nas marés turbulentas do século V, em meio à turbulência teológica e à instabilidade política, um homem esteve no centro da batalha para definir a verdade da identidade de Cristo, São Cirilo de Alexandria. Bispo, teólogo e doutor da Igreja, a vida de Cirilo foi marcada por uma liderança ousada, intelecto aguçado e compromisso inabalável com a ortodoxia. Nascido por volta do ano 376 d.C., na grande cidade de Alexandria, Egito, Cirilo veio de uma família rica em proeminência eclesiástica. Seu tio, Teófilo, era o patriarca de Alexandria, uma figura proeminente na igreja. Sob sua orientação, o jovem Cirilo recebeu uma profunda educação em teologia, retórica e estudos clássicos. Após a morte de Teófilo em 412 d.C., Cirilo sucedeu como patriarca de Alexandria, uma das sedes mais influentes da cristandade. Seu mandato, no entanto, não se provou nada pacífico. Cirilo herdou uma cidade fervilhante de tensão. Conflitos interreligiosos e conflitos civis assolaram Alexandria. Suas primeiras ações incluíram a supressão de práticas pagãs e disputas controversas com a população judaica. Embora esses episódios permaneçam complexos e intensamente debatidos, eles revelam um homem profundamente preocupado em afirmar a identidade cristã de sua cidade, mas foi uma tempestade teológica que definiria seu legado, a controvérsia nestoriana, Nestório. O patriarca de Constantinopla havia começado a ensinar que Maria não deveria ser chamada de Theotokos, portadora de Deus, mas sim de Christotokos, a portadora de Cristo, sugerindo uma separação entre as naturezas divina e humana de Cristo. Para Cirilo, isso representava uma grave ameaça ao próprio cerne da encarnação. Em uma série de cartas e tratados poderosos, Cirilo argumentou que Jesus Cristo é uma pessoa, plenamente Deus e plenamente homem, e que Maria carrega, com razão, o título de Theotokos, pois ela carregava em seu ventre o Verbo feito carne. Sua defesa culminou no Concílio de Éfeso, em 431 d.C., onde, sob sua liderança, Nestório foi condenado e a doutrina da união hipostática, a unidade das naturezas de Cristo, foi mantida. O Concílio de Éfeso foi um triunfo para Cirilo, embora não isento de controvérsias. Maquinações políticas, facções conflitantes e pressões imperiais criaram uma atmosfera turbulenta. No entanto, a visão teológica inabalável de Cirilo garantiu seu lugar na história como um defensor da ortodoxia cristológica. Ao longo de sua vida, Cirilo escreveu inúmeras obras, comentários bíblicos, escritos apologéticos e tratados sobre a Trindade e a Encarnação. Seus comentários sobre João e sobre a unidade de Cristo permanecem textos fundamentais na teologia cristã. São Cirilo morreu em 444 d.C., após mais de 3 décadas como bispo de Alexandria. Embora frequentemente uma figura polarizadora em sua época, sua coragem, intelecto e devoção lhe renderam o título de doutor da Igreja. Hoje, São Cirilo é venerado não apenas por seu papel na história da Igreja, mas também por sua apaixonada defesa da verdade de que Deus se fez homem para nossa salvação. Seu legado perdura na fé da Igreja e nos credos recitados pelos cristãos até hoje. Não nos proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. O mistério de Cristo é o fundamento de toda a verdade salvadora. São Cirilo de Alexandria, defensor do Verbo encarnado. No coração da Gália do século II, a atual França, ergueu-se uma voz que ecoaria através dos séculos. Um bispo, um teólogo, um pacificador e, acima de tudo, um defensor da fé cristã. Esta é a história de Santo Irineu de Lyon, um dos maiores defensores do cristianismo primitivo. Irineu nasceu por volta do ano 130 d.C. em Esmirna, uma cidade movimentada na Ásia Menor. Quando jovem, sentou-se aos pés de São Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo do próprio apóstolo João. Nessa sagrada corrente da tradição apostólica, Irineu estava firmemente enraizado. Irineu mais tarde viajou para o oeste, para Lugdunum, a cidade romana que se tornaria Lyon. Lá, tornou-se presbítero sob o bispo Potino. Em meio a uma comunidade cristã próspera, porém perseguida. Em 177 d.C., a perseguição sob o imperador Marco Aurélio chegou a Lyon. O bispo Potino foi martirizado, e Irineu, em missão em Roma, foi poupado. Ao retornar, foi nomeado bispo de Lyon, cargo que abraçou com cuidado pastoral e clareza teológica. Irineu viveu numa época em que o gnosticismo, uma heresia complexa e perigosa,
ameaçava a unidade da igreja primitiva. Os mestres gnósticos alegavam conhecimento secreto e negavam a bondade do mundo material. Para eles, a salvação não vinha pela paixão de Cristo, mas pela intuição mística. Irineu respondeu com sua obra-prima, Adversus Aereses, contra as heresias. Em 5 volumes, ele desmantelou a doutrina gnóstica e reafirmou a fé transmitida pelos apóstolos. Contra as heresias fez mais do que combater o erro, lançou as bases para a teologia cristã ortodoxa. Irineu enfatizou a unidade de Deus, não um demiurgo ou criador menor, mas o único Deus verdadeiro revelado em Cristo, a autoridade das Escrituras e da tradição, interpretada dentro da Igreja, a encarnação, que Deus se fez homem para redimir toda a humanidade, restaurando a imagem de Deus em nós. Ele declarou a famosa frase: a glória de Deus é o homem plenamente vivo. Irineu também foi um construtor de pontes. Por volta do ano 190 d.C., surgiu uma controvérsia sobre a data da Páscoa. O Papa Vítor I tentou excomungar as igrejas da Ásia Menor por celebrá-la de forma diferente. Irineu interveio, não com severidade, mas com caridade. Ele defendeu a unidade em vez da uniformidade, escrevendo ao Papa para manter a paz entre as igrejas. Mesmo em desacordo, ele se manteve como um pastor da reconciliação. A tradição afirma que Irineu foi martirizado por volta de 202 d.C., durante novas perseguições sob o imperador Septímio Severo. Embora os detalhes não sejam claros, seu testemunho permanece vivo, não apenas da morte, mas na verdade duradoura que ele proclamou. Em 2022, o Papa Francisco declarou Irineu doutor da Igreja, honrando-o como o doutor da unidade. Seu legado, enraizado nas Escrituras, na tradição e no amor pela verdade, permanece vital até hoje. Santo Irineu nos ensina que defender a fé não significa semear divisão, mas buscar Cristo que une todas as coisas em si mesmo. Santo Irineu de Lyon, bispo, mártir, teólogo, pacificador, rogai por nós. No coração da cristandade do século VIII, em meio às mudanças de rumo do império e da fé, um humilde romano ascendeu a cátedra de Pedro. Ele conduziria a igreja em meio a uma tempestade de intrigas políticas e forjaria alianças que moldariam o mundo medieval. Esta é a história do Papa São Paulo I, um pastor de almas e defensor da fé. Paulo nasceu em uma nobre família romana por volta do ano 700. Criado em meio à grandeza e atenção da Roma pós-imperial, foi educado no Palácio de Latrão, onde estudou escrituras, teologia e a governança da igreja. Seu irmão mais velho, Estevão II, também ingressou na igreja e, por fim, tornou-se papa. Juntos, eles navegaram pela precária política de Roma. Ameaçada pelos reis lombardos ao norte e pela influência cada vez menor do Império Bizantino a leste, quando Estevão II morreu em 757, o clero e o povo romano elegeram Paulo como seu sucessor. No entanto, mesmo essa decisão sagrada não foi isenta de conflitos. Uma facção rival apoiava um diácono chamado Teofilato, mas a sabedoria e a reputação pastoral de Paulo garantiram-lhe o papado. O Papa Paulo herdou uma igreja dividida entre as ambições dos lombardos e o poder declinante de Bizâncio. Para proteger Roma e os crescentes estados papais, ele recorreu à potência em ascensão no ocidente, os francos. Paulo manteve e fortaleceu a aliança que seu irmão havia iniciado com Pepino, o Breve, rei dos francos. Essa aliança lançou as bases para o que se tornaria o Sacro Império Romano Germânico sob Carlos Magno, uma mudança significativa no mundo cristão. Mais do que um político, Paulo era um líder profundamente espiritual. Ele promoveu a veneração de relíquias e a construção de igrejas, transferindo os restos mortais de muitos mártires das catacumbas para locais mais seguros nas igrejas romanas. Ele expandiu mosteiros, protegeu tradições sagradas e demonstrou cuidado especial com os pobres, os doentes e os peregrinos. Teologicamente, Paulo teve que lidar com as tensões constantes com os imperadores bizantinos em relação à iconoclastia. Embora evitasse o confronto direto, ele manteve o apoio da Igreja Ocidental às imagens sagradas, alinhando-se mais estreitamente com os francos do que com Constantinopla. O Papa Paulo I morreu em 28 de junho de 767. Desgastado pelos pesados fardos do cargo e pelas constantes pressões das negociações políticas. Foi sepultado na igreja de São Paulo fora dos muros, perto do túmulo do apóstolo cujo nome ele carregava, Sua Santidade,
Humildade e compromisso com a unidade da Igreja lhe renderam um título de santo. Embora frequentemente ofuscado por figuras mais dramáticas de sua época, a força silenciosa de Paulo ajudou a garantir a independência da Igreja e sua missão espiritual. Em uma era de incertezas, o Papa São Paulo I foi uma ponte entre impérios, entre Oriente e Ocidente, e entre o céu e a terra. Sua vida nos lembra que o verdadeiro poder do papado não reside no poder terreno, mas na fidelidade a Cristo e no serviço à sua Igreja. São Paulo I, rogai por nós. No coração da cidade eterna, sob as pedras dos impérios e à sombra dos Césares, jaz um legado não de conquista, mas de conversão. Esta é a história de um homem que passou de perseguidor a pregador, de fariseu a apóstolo. Esta é a história de São Paulo, apóstolo da cidade de Roma, nascido na cidade romana de Tarso, na Cilícia, por volta do início do primeiro século. Saulo era judeu da tribo de Benjamim, cidadão romano de nascimento e fariseu, instruído na lei pelo reverenciado Rabino Gamaliel. Ele era zeloso, inteligente e devoto. Mas seu zelo inicial foi direcionado contra os seguidores de Jesus de Nazaré. Ele aparece pela primeira vez no livro de Atos como testemunha do martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. A perseguição de Saulo à igreja primitiva tornou-se infame em Jerusalém, mas tudo mudou na estrada para Damasco. A jornada de perseguição de Saulo tornou-se um momento de profunda graça. Cego por uma luz celestial, ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego por 3 dias até que o discípulo cristão Ananias, enviado pelo Senhor, impôs as mãos sobre ele. Saulo recuperou a visão, foi batizado e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. O zelo missionário de Paulo ardia intensamente. Ao longo de 3 grandes viagens missionárias, ele pregou o Evangelho pela Ásia Menor, Grécia e Macedônia, fundando igrejas em Filipos, Corinto, Éfeso e outras localidades. Suas cartas, conhecidas como epístolas, constituem a pedra angular do Novo Testamento e da teologia da Igreja. Sua mensagem era radical. A salvação por meio de Cristo era oferecida não apenas aos judeus, mas a todos os povos. A missão de Paulo não foi isenta de dificuldades. Ele foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi açoitado e preso. No entanto, mesmo de sua cela, suas palavras ecoaram com poder: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Como cidadão romano, Paulo apelou para César e foi enviado a Roma, o coração do império. Lá, o apóstolo, antes conhecido pela perseguição, agora pregaria acorrentado. Paulo chegou a Roma por volta de 60 d.C., em prisão domiciliar, mas livre para pregar. Sua presença ajudou a lançar os alicerces da igreja em Roma. A tradição afirma que ele escreveu as epístolas pastorais durante esse período, guiando uma igreja incipiente com cuidado paternal. Sob o imperador Nero, a perseguição aos cristãos se intensificou. Por volta de 64 a 67 d.C., Paulo foi preso novamente, desta vez não como um cidadão a ser poupado, mas como um traidor do culto imperial. Paulo foi decapitado na Via Óstia. Uma morte mais honrosa do que a crucificação, concedida aos cidadãos romanos. O local de seu martírio é hoje marcado pela abadia de Tre-Fontaine, e seu túmulo repousa sob a majestosa Basílica de São Paulo fora dos muros. Embora tenha morrido pela espada, suas palavras ecoaram através dos tempos. Da Epístola aos Romanos às cartas a Timóteo, os escritos de Paulo continuam a moldar a fé, a teologia e a missão cristãs. Ele já tentou destruir a Igreja. No entanto, pela graça de Deus, tornou-se seu maior missionário. São Paulo, apóstolo de Roma, apóstolo das nações, permanece como uma testemunha imponente do poder transformador de Cristo. Citação na tela: 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. São Paulo, rogai por nós. Ele era um pescador da Galileia, um homem de origem humilde, mas tornou-se a rocha sobre a qual Cristo construiu sua igreja. Caminhou pelas estradas poeirentas da Judéia, esteve diante de imperadores e deu a vida no coração do Império Romano. Esta é a história de São Pedro, o apóstolo da cidade de Roma. Simão, filho de Jonas, era um pescador de Betsaida que ganhava a vida no mar da Galileia. Ao lado de seu irmão André, ele trabalhava diariamente sob o sol,
lançando redes, pescando, até que um dia, um rabino de Nazaré passou por perto e disse: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens." Simão o seguiu. E a partir daquele momento, sua vida nunca mais foi a mesma. Entre os 12, Simão se destacou. Impetuoso, apaixonado, frequentemente o primeiro a falar. Foi ele quem proclamou com ousadia: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus respondeu: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Mateus 16, 18, 19. A partir dessa declaração, Simão se tornou Pedro, a rocha. Era mais do que um nome. Era uma missão, mas até a rocha podia ruir. Na noite da prisão de Cristo, Pedro negou 3 vezes, exatamente como Jesus havia predito. No entanto, em sua fraqueza, Pedro encontrou graça. Após a ressurreição, Jesus lhe apareceu e perguntou 3 vezes: "Você me ama?" A cada afirmação, Pedro era restaurado: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21, 15 e 17. Após o Pentecostes, Pedro emergiu como líder da igreja nascente. Ele pregou com ousadia em Jerusalém, curou os doentes e sofreu prisão por causa do nome de Jesus. Com o aumento da perseguição, Pedro começou a viajar, fortalecendo os fiéis, confirmando igrejas e proclamando Cristo a judeus e gentios. Em algum momento entre os anos 42 e 55 d.C., a tradição afirma que Pedro chegou ao coração do império. Roma, a capital do poder pagão, tornou-se a sede do testemunho cristão. Ali, Pedro pregou, ensinou e, por fim, sofreu. Sob o reinado brutal do imperador Nero, os cristãos foram usados como bodes expiatórios para o grande incêndio de Roma. Entre os presos estava Pedro. Recusando-se a negar a Cristo, Pedro aceitou a morte. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu senhor, ele foi sepultado na colina do Vaticano. Séculos depois, o imperador Constantino construiu uma basílica sobre seu túmulo. Hoje, a Basílica de São Pedro é uma testemunha da rocha duradoura da fé. O legado de Pedro perdura não apenas na pedra, mas também no espírito. O Papa, bispo de Roma, é o sucessor de Pedro, um sinal de unidade para mais de 1 bilhão de católicos em todo o mundo. De pescador a apóstolo, de mártir a santo, Pedro continua sendo o fundamento da igreja, um símbolo de fé, humildade e coragem. Sobre esta rocha, a igreja permanece firme. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Pedro, apóstolo de Roma, rogai por nós.